Então, a palavra para mandamento é outra. Na lição da escola dominical, vocês vão estudar logo na segunda lição, que quando eu explico que o original é as 10 palavras, que é a Septuaginta, a antiga tradução do Antigo Testamento, da língua original hebraica para o grego. Nessas 3 passagens, a Septuaginta usa o termo decálogo, que é o termo que passou para a língua portuguesa. Você encontra isso em qualquer dicionário da língua portuguesa. Deca quer dizer 10 e logos quer dizer palavra. Então, a Septuaginta traduziu o ipsiliter, uma tradução precisa de como está no hebraico. Só que palavra, tanto no hebraico, davar, como no grego, logos, ela significa muita coisa. Pode ser discurso, pronunciamento, palavra, estudo e assim por diante. Tem um significado muito amplo. Mas, curiosamente, em nenhuma parte, os 10 mandamentos, já anunciar de antemão aqui para os irmãos, que os 10 mandamentos não aparecem no Novo Testamento. Então isso convém deixar claro, porque a resistência que temos com relação ao estudo dos 10 mandamentos na igreja, isso simplesmente por causa dos adventistas do 7º dia. Por quê? Porque eles dizem que o decálogo, que os 10 mandamentos, é um texto especial, porque, segundo eles argumentam, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Foi o próprio Deus que escreveu. É claro que isso é uma linguagem metafórica. Agostinho de Hipona dizia que o dedo de Deus significa o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, e também foi escrito em tábuas de pedras. Então, os adventistas colocam os 10 mandamentos numa posição de destaque e, mais ainda, os adventistas chamam o decálogo de a lei de Deus. A lei de Deus. Então, e tudo isso por causa do sábado. Então, o argumento é o seguinte: os 10 mandamentos são preceitos morais e os demais são preceitos cerimoniais. Os preceitos cerimoniais se cumpriram em Cristo, mas os preceitos morais devem ser mantidos, que é para a igreja, que é para todos os povos, em todas as épocas, em todas as nações. E com isso fazem um proselitismo desleal e sectário, visitando nossos irmãos, levando os irmãos para a igreja, e visita nossos irmãos, nossas igrejas. E muitos pastores, inadvertidamente, dão o púlpito para líderes adventistas, e isso é preocupante. Isso é preocupante porque eles não creem que nós somos salvos. Eles não acreditam que somos cristãos. Eles falam que somente eles vão para o céu, somente eles são salvos, somente por causa do sábado. Somente por causa do sábado. E por isso eles chamam de a lei de Deus. E é costume ele perguntar: você guarda a lei de Deus? Ele guarda a lei de Deus. Só que para a Bíblia, a lei de Deus é o Pentateuco. São os 5 livros de Moisés. A lei, a Torá, a lei. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra o termo lei de Deus para os 10 mandamentos exclusivos. Os 10 mandamentos, sim, fazem parte da lei de Deus. A introdução ou o extrato da lei de Deus, da lei de Moisés, é verdade. Mas o decálogo em si não é a lei de Deus, é parte da lei de Deus. E como escritura inspirada,
ela é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, como os demais textos das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que toda Escritura é divinamente inspirada. Não há na Bíblia um texto mais inspirado do que outro. A inspiração da Bíblia é uma inspiração sui generis. Veio do céu, somente os profetas e apóstolos, ninguém mais depois deles tiveram essa autoridade, somente os profetas e apóstolos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, existe sim conteúdo mais importante do que outro, isso é verdade. Mas a inspiração e a autoridade é a mesma, desde o Gênesis até o livro de Apocalipse. Agora, colocar o decálogo numa posição de destaque, isso é heresia, simplesmente por causa do sábado. Agora, permita-me esclarecer um detalhe. Está aqui no livro, na lição número 10. Eu falo na lição número 2 e depois retomo o assunto na lição número 10, no livro do trimestre, no livro texto que acompanha a lição. O que acontece é que os 10 mandamentos, como parte do sistema mosaico, que é chamado de lei, até o livro de Gênesis. Alguém vai dizer, mas meu Deus, que lei tem lá em Gênesis? Lá não é só relatos, não é história. Sim, mas a história ali, ela é profética. E aquela história nos ensina. Então ela é lei também, é lei. E tanto os profetas como o Senhor Jesus e os apóstolos, eles chamam o Pentateuco de Torá. Torá. Pentateuco é um nome que veio do 1º século. Surgiu em Alexandria. Originalmente significava 5 estojos. E depois se popularizou a partir do 3º século, 4º século, como Pentateuco. Mas os judeus chamam de Torá, que são os 5 livros de Moisés. Agora, a lei de Deus é um livro. Há apenas 7 expressões, 7 vezes o termo lei de Deus só aparece 7 vezes na Bíblia. 4 vezes no Antigo Testamento, 1 em Josué e 3 no livro de Neemias e 3 vezes em Romanos. O apóstolo Paulo usa essa expressão 3 vezes, muito bem. Mas nenhuma delas diz respeito ao decálogo. Nenhuma delas diz respeito ao decálogo. Então, devemos tomar cuidado com relação aos trabalhos proselitistas dos adventistas do sétimo